CEO do Shambhala Vet. Queria dizer que é um prazer enorme ter vocês aqui. E esse evento foi pensado com muito carinho. É um movimento que a doutora Karen também faz, a doutora Ana Paula também faz, o Rubens, que é o nosso professor de yoga, também faz, que é trazer um pouco mais de consciência dos nossos processos de saúde, de doença, de visão da vida, né? E de expansão. Vou abaixar aqui um pouquinho a música. CEO do Shambhala Vet. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que nós estamos aqui hoje. É um movimento que a doutora Karen também faz, a doutora Ana Paula também faz, o Rubens, que é o nosso professor de yoga, também faz, que é trazer um pouco mais de consciência dos nossos processos de saúde, de doença, de visão da vida, né? E de expansão. Eu vou pedir para, nesse momento, a gente vai, para dar uma acalmada, fechar os nossos olhos. Podem confiar, não vai acontecer nada de ruim. Então vamos fechar os olhos, começar a respirar, deixando o ar entrar pelo nariz e saindo pela boca. Nesse momento a gente vai prestar atenção na nossa respiração e pedindo para uma força maior nos orientar nesse momento, para que nós possamos receber todos os conhecimentos necessários para a nossa caminhada. Então, nesse momento, eu ativo o campo de Shambhala neste ambiente, trazendo toda a força dos cristais e mantendo essa frequência ativa até o encerramento desse evento. Vamos respirar fundo, imaginar uma grande luz dourada no topo da nossa cabeça. Essa luz se expande, permitindo que todo o conhecimento possa ser absorvido e adentrar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Vamos respirar fundo mais uma vez, trazendo a nossa consciência de volta para o corpo. E nesse momento, podemos abrir os olhos. Nesse momento, a gente está se abrindo para que a gente possa receber tudo que é necessário. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do que é a saúde dos nossos pets atualmente. E para contar isso para vocês, eu preciso contar um pouquinho da minha jornada, né, e como eu cheguei até aqui. Eu me formei lá em 2000 e bolinho, né, eu já vou fazer aí 20 anos de formado. E nas universidades a gente recebe um conhecimento muito cartesiano, muito mecanicista. Então, para a medicina convencional, né, na maior parte da humanidade atualmente, o corpo ele é visto como uma máquina. É uma máquina, ela tem as suas peças, e a função do médico é consertar essas peças quando elas dão defeito. Então acaba sendo uma visão muito limitada do corpo, né? Porque o corpo em si é muito mais do que mecanismos biológicos em funcionamento. Existe uma energia vital, uma força maior que anima esse corpo, né? O que define se um corpo está vivo, se um corpo pereceu, é justamente a presença dessa energia vital. Então, como considerar o corpo físico somente como uma máquina, né? Acaba sendo uma visão muito limitada. E aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa clínica bem grande, com muitos pacientes internados, para vocês terem ideia, a gente tinha uma média de 20 a 30 pacientes sob a minha responsabilidade. E eu comecei a perceber que os tratamentos usados na medicina convencional, eles mascaravam os sintomas, eles conseguiam suprimir os sintomas, mas eles enfraqueciam aqueles pacientes. Então, um paciente que sofria ali de uma hepatite, por exemplo, a gente fazia o tratamento para a hepatite, porque é a visão da medicina convencional,
aquele paciente melhorava, dali a 2 ou 3 meses ele voltava para a clínica porque ele estava com uma pneumonia. Aí curava a pneumonia, dava remédio, aquele paciente ia para casa, dali a 1 mês ele voltava com uma doença do carrapato, digamos assim. E eu falei assim, gente, olha que coisa estranha, parece que quanto mais a gente cuida, aqueles pacientes mais cuidados, eles são justamente os que mais ficam doentes. Eu comecei a ficar muito frustrada, falei assim, gente, será que isso é cura? Será que isso que eu estou fazendo é cura? E questionei muitas vezes o meu trabalho, a ponto de eu querer abandonar. Eu falei, eu não quero mais fazer isso. Isso não dá, isso não funciona. Diversas vezes eu tive que virar para os tutores e falar assim, olha, a gente não tem mais tratamento. Ou então, olha, sinto muito, mas o seu pet, o seu bichinho, o amor da sua vida, ele vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. E aquilo não ressoava comigo. Então eu vivi meus processos pessoais até que eu comecei a perceber que no meu desenvolvimento, o conhecimento das terapias energéticas, os tratamentos que cuidam do corpo como um todo, os benefícios que eles poderiam trazer para mim, eles também poderiam ser expandidos para os nossos bichinhos. Até que eu cheguei nas terapias integrativas, na homeopatia, na terapia floral, que são visões holísticas que entendem o corpo como um conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções, energia, e que, na maioria das vezes, os desequilíbrios eles não começam no corpo físico. Quando uma doença se manifesta no corpo físico, é porque lá no corpo emocional, no corpo mental daquele pet, já houve uma desarmonia, já houve um desequilíbrio. E aí eu comecei a entender por que eu tratava a hepatite e daqui a pouco o bichinho dava agonia. Por que eu tratava a pneumonia e daqui a pouco ele voltava com outra doença. Porque a gente suprimia aquele sintoma, mas lá na profundidade as emoções não foram tratadas, o mental não foi tratado, os fatores externos que envolvem esse organismo não foram tratados. Então eu comecei uma busca justamente para trazer um tratamento diferente, um tratamento que possa, de fato, trazer um bem-estar para esses pets, uma mudança. E essa mudança não envolve somente eles, envolve também vocês, tutores. Porque quando nós estamos em desequilíbrio, e nós temos um campo energético que nos envolve, isso não é nada espiritual não, tá, gente? Isso é física quântica. Nós temos elétrons, prótons, nêutrons, que são partículas que estão ao nosso redor, que quando elas estão desarmonizadas, quem é que vai ser atingido? O nosso pet. Ele está introduzido no nosso campo energético. E é até muito comum nós observarmos assim, o tutor tem diabetes, daqui a pouco aquele bichinho desenvolve diabetes. O tutor é cardiopata, dali a alguns anos aquele pet ele vai desenvolver uma cardiopatia. Então, atualmente a minha consciência houve uma expansão ainda maior de que não adianta a gente cuidar só daquele bichinho, precisa cuidar de vocês também, que são os tutores. E é por isso que esse evento está acontecendo hoje. Hoje nós vamos ter a doutora Karen falando da influência dos estados psicológicos para esses bichinhos. Nós vamos ter o Dr. Rubens, que vai trazer aqui alguns exercícios para quando a gente entrar naquele momento de desespero, meu Deus, eu recebi uma notícia ruim, está acontecendo um grande problema, o que eu faço para eu poder voltar para o meu centro, para que eu não transmita esse desequilíbrio para o meu pet? Nós temos a doutora Ana Paula, que vai trazer aqui alguns conceitos da medicina chinesa, que fala muito da energia. E nós somos energia, né? Essa mesa aqui nada mais é do que uma condensação, né? Um estado vibratório de energia que permite que a gente tenha essa densidade aqui. Mas o ar também é energia, mas a todo tempo estamos emitindo essas frequências. Então, se a gente não olhar para essas energias, nada mais é, a medicina nada mais é do que estar suprimindo sintomas. Tá? Então, nós
falando aqui, né, que os nossos pets, nós, tutores também, nós temos uma energia vital, que é o que anima o nosso corpo. E existem alguns fatores que desequilibram demais essa energia vital. Quais são eles? São fatores físicos, muitas vezes uma mudança brusca de temperatura, ou uma condição extrema de temperatura, um calor muito extremo, um frio muito extremo, pode causar um desequilíbrio. Fatores químicos, que me dói muito atualmente, que são os medicamentos, são substâncias tóxicas, são produtos estéticos que nós usamos no cabelo, na pele, para escovar o dente. Todos geram esse desequilíbrio. E os fatores biológicos, que são os vírus, as bactérias, que também são desafios, né? Então, nós não temos nenhuma pretensão de ter uma energia perfeita o tempo todo. A energia passa, sim, por desafios, então existem momentos que precisam de um auxílio para essa correção, e é aí que entram as terapias integrativas. Entretanto, a gente tem que entender como uma força vital competente aquela que consegue lidar com esses desafios e voltar para o seu equilíbrio. Então, é um organismo que, perante um quadro de vômito e diarreia, ele consegue voltar para o equilíbrio dele, se recuperar e se manter saudável. É um corpo que, mediante um frio extremo, se ele tem um quadro de dor, ele consegue se reequilibrar. Pode ser necessário uma ajuda? Sim, pode ser necessário. Mas ele precisa dessa capacidade. O que a medicina convencional faz? Remédio. Quando a gente dá um remédio, o que o corpo entende? Ok, tem alguém fazendo trabalho, não precisa fazer nada. A longo prazo, principalmente quando a gente usa medicação de uso contínuo, esses corpos vão ficando enfraquecidos, eles perdem a capacidade de voltar para esse equilíbrio, que faz parte do mecanismo natural. Então, quem tem pets que eu atendo, os tutores que têm bastante contato comigo, sabem que eu tento evitar a todo custo o uso dos medicamentos. Algumas vezes eles são necessários, sim, eles são necessários, mas pelo menor tempo necessário, tá? Então, o que a gente puder evitar de estar prolongando o uso dessas substâncias é melhor para esse organismo. A gente evita que ele, de fato, fique se enfraquecendo. Né? E aí, como podemos fazer, então, para a gente fortalecer essa força vital? Né? Qual é a ajuda que a gente pode dar para que um ser, um organismo permaneça forte, saudável, que ele tenha flexibilidade para lidar com os desafios da vida? Primeiro ponto, contato com a natureza, que é algo que a gente já abandonou. Então, assim, aquele mergulho no mar que a gente consegue dar depois do trabalho, aquela caminhada com o pé no chão, na terra, ajudar a alinhar nossa energia, nossa força vital. Tomar sol, que é algo que eu até vejo alguns médicos convencionais recomendarem. Né? Então, se escolher o sol, e sem essa restrição, não pode ser sol de meio-dia, não, sol de meio-dia, sim, quando o sol está no seu brilho intenso e maior, né, que ele pode trazer aqui uma recuperação das nossas forças. Além disso, socializar. Gente, nós somos seres de relações, e os nossos pets também. Então, assim, eu tenho um único pet, ele mora no apartamento. Eu não levo ele para passear para ele não pegar doença, não pode pegar doença. Gente, o cão é um animal de matilha. Ele na natureza ele vive em matilha. Então a gente priva ele de algo que é extremamente essencial para o bem-estar dele. Esse pet vai ter um desequilíbrio? Óbvio que vai. A maioria das vezes esse cachorrinho vai ser aquele que lambe a pata o dia inteiro. É aquele que late compulsivamente, que não pode escutar um barulhinho. Ele está num quadro de extrema ansiedade, porque ele foi tirado daquilo que é o mais essencial para ele. Então, a gente olhar para esses processos que são naturais para eles e para nós também, eu estou falando aqui para todo mundo, tá, gente? É primordial para que a gente consiga manter uma saúde, tá? Vou falar dos gatinhos também. Os gatinhos também são seres sociáveis. Então, a
a gente tem só um gatinho, né? E o gato é um animal que a gente muitas vezes não consegue levar para passear, ele acaba também adoecendo. Então, eu sempre falo que quem tem gato tem que ter mais de um. Não dá para ter só um, não. O único que ele precisa é conviver, brincar com um da mesma espécie. Não brincar com a varetinha de pena ou com o ratinho, né? Brincar com o ser da mesma espécie. Isso faz até com que eles consigam ter um próprio entendimento do comportamento da espécie em si. Porque aquele pet que só vê seres humanos, ele começa a perder a própria identidade dele. E isso vai realmente ressoar aí na saúde física dele também. Certo? Então, eu espero que com esse básico que eu estou conseguindo trazer aqui, vocês consigam olhar de uma forma diferente para a saúde do pet de vocês, né? Percebendo que muitas vezes correr com ele para o veterinário, pedir remédio, talvez a gente possa esperar aí uns 5 minutos e pensar assim, será que eu preciso olhar novamente para o que está aqui ao meu redor? Será que houve um desequilíbrio, algo que eu possa corrigir para nos trazer de volta para o nosso centro e evitar, né, justamente os químicos que são aí o que vão estar enfraquecendo ainda mais a saúde deles? Então, é ter essa consciência mais expandida do que nós podemos fazer e transformar a nossa rotina e nos cuidados, no bem-estar tanto deles como nosso. Tá bom? Então, eu vou chamar agora o nosso professor Rubens. A gente vai fazer um exercício de respiração. O professor Rubens, ele é professor de yoga. Ele ensina várias modalidades de yoga. Fala um pouquinho para mim do seu trabalho também, Rubens. Vou passar aí para ele. Obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer, me chamo Rubens. É só um pouquinho mais perto. Som. Bom dia, pessoal. Me chamo Rubens. Som. É mais pertinho, né? Bom dia, pessoal. Me chamo Rubens, professor de yoga. Consegue melhor? Melhor? Então, que é o que a doutora André estava falando, a respeito dos animais. Eu vou apresentar antes, né? Eu trabalho dentro da linha do Yin e do Yang. Né? A gente entende que o Yin e o Yang são energias complementares ou opostas. Né? Então, por exemplo, o Yang é o masculino. Então, a ação, fazer mesmo agir, o calor do dia, o sol, a gente diz que é a polaridade Yang. Então, o que seriam polaridades Yang e modalidades Yang de yoga? Tudo que a gente promove calor, a gente movimenta o nosso corpo, então isso seria o Yang. E o Yin seria o oposto, seria o lunar, seria o feminino, a introspecção, a não ação, né? Então, dentro do yoga, trabalhando essas polaridades Yin e Yang, justamente isso, movimentar o corpo. Com isso você atinge estados mentais diferentes através da ação e movimentar as energias. E o oposto disso, o Yin, né? O não agir, o não movimentar o corpo. Você consegue também atingir outros estados mentais através desse não estímulo, por assim dizer, né? Então eu trabalho nessa linha, polaridades Yang e modalidades Yin de yoga. Então eu faço esse complemento. Não trabalho só uma polaridade, mas com as duas. Então eu também sou massoterapeuta, massageiro ayurvédico, que é uma técnica indiana, e terapeuta reiki também. Então, para você conhecer o que a doutora falou, né, a questão dos animais, ela até citou a questão que nós perdemos a conexão, né? Na verdade, assim, vamos usar o termo perdemos, mas já está tudo dentro da gente, nós só esquecemos. Igual assim, ela se desconectou com o divino. Não tem como se desconectar com o divino, porque o divino já está em nós. O que acontece é que, devido a muitos estímulos externos no cotidiano, essa vida agitada que a gente tem, a gente acaba colocando muita coisa dentro da nossa caixinha. E aí o divino fica lá no fundo. Então, na verdade, nós não perdemos a conexão com o divino, porque nós somos a partir do divino.
Então só tem muita fila na frente. Então eu digo que, se eu quiser ir, o que eu vou ganhar? Sudoeste. Mas nós perdemos isso. Antigamente isso era muito latente, igual o animal. O animal voou, a lua está assim, todo mundo vai plantar tal coisa, a gente perdeu. Tá lá dentro, né? A gente só esqueceu. Então o que acontece? Os animais não perderam isso, não esqueceram disso. Então os animais são essa antena. Dizem que os gatos são mais a questão do espiritual, né? São os guardiões energéticos. E os cães são mais os físicos, né? Se entrar alguém na sua casa, vai ser o cachorro que vai atacar, não o gato. Se entrar uma energia negativa, vai ser o gato que vai se colocar dentro dessa entre aspas, né? Porque são animais, todos têm essa conexão com a natureza, com a energia. Então, por isso, eles são sensíveis ao nosso campo. Então, você tem um animal em casa, aquele é o ambiente que ele vive, é um ambiente energético também, que a sua energia está afetando aquele ambiente. Os animais terem essa abertura tão grande de serem como se fossem esponjinhas, né? Eles acabam absorvendo tudo. Por isso que a gente vê, poxa, eu estou ansioso, meu cachorro não para, meu gato não para. Eu estou com raiva, meu bicho me atacando. Eu estou aqui na minha casa, o bicho vai atacar. Aí você observa, cara, eu estou com raiva, né? O bicho está meio que absorvendo aquilo de mim, né? É interessante como isso é realmente. Eles têm essa conexão energética, então, nós não temos essa noção, os animais têm isso, então eles acabam absorvendo. Então, a questão do nosso cérebro, por exemplo, falando de ansiedade, medos, o nosso cérebro é o órgão que mais demanda oxigênio. Então, se dizia muito em coração, né? Fala de respiração, a gente associa a só pulmão e coração. Mas, na verdade, tem o seu nervoso central. Quando tem uma morte cerebral, é questão de tempo para pensar nos órgãos, né? Porque o comando tudo está aqui em cima. Então, se eu tenho uma respiração não consciente, igual agora, está todo mundo me ouvindo. Até eu mesmo estou falando. Será que eu estou prestando atenção quando estou respirando? Vocês estão prestando atenção na respiração de vocês? O olhar, o ouvir, tirou a atenção da sua respiração. Perceba como estou respirando. Está mais aqui, está mais aqui. Então você pensa no seu pulmão como se fosse um triângulo, tá bom? A parte mais baixa é o topo da pirâmide, e a parte mais alta que é a base. Então o ideal é uma respiração completamente incentivar, inflar a barriga, depois sentir as costas se afastarem, e por último vem aqui em cima. A ansiedade vai ficar só aqui, ó, curtindo. Por que eu acelero? Porque essa parte alta é a parte de menor capacidade do seu pulmão. Por isso que você fica assim ficando, você fica ansioso, porque, como se, entre aspas, né, o ar daqui para cá só, tá? Se você prolonga, não demora. Então a mente é obrigada a acompanhar o seu ritmo. Ficar naquela guerra, não posso pensar nisso, não posso pensar naquilo. Então você esquece a briga com a mente. Tenta controlar o que você pode controlar, que é o ar que entra e sai, é só isso. A gente fica aquele negócio que eu não posso pensar na dívida, não posso pensar no trabalho, não posso pensar em não sei quem. Aí você fica aquela, não vai pensar, igual agora. Não pensa no cavalo branco, acabou de pensar todo mundo. É impossível você chegar e, lógico, técnica de meditação mais avançada, a gente consegue atingir esses estados, mas não tem como você parar de pensar. O que a gente faz é reduzir o fluxo de pensamentos e usar a respiração, que a gente entra na parte científica, que é o de misticismo aqui, tá? Quanto mais você oxigena o seu cérebro, já entra a parte bioquímica da coisa, a respiração, muitas vezes, é um desequilíbrio bioquímico. Então, isso aconteceu nada na sua vida. Você apenas tem uma respiração ineficiente, você gera esse desequilíbrio, né, bioquímico, aí agrava um estado de depressão. Então é isso, pessoal. Vamos fazer um exercíciozinho agora? Sentado mesmo, tá? Vou pedir você levar as mãos. Tá? Pode ser as duas mãos. Acha o seu umbigo e coloca a sua mão. Tenta expulsar a sua mão daí. Ao inspirar pelas narinas, você infla a barriga, dá a sua mão subir. Não precisa tão forte, não. Por último, você sente o ar lá em cima do peito e você solta o ar.
Então, mantendo essa ideia, essa técnica. Inspira, infla a barriga, faz suas mãos subir. Por último, sente o ar lá em cima, abaixo das clavículas e solta. Isso. Agora vamos levar as mãos, racha suas costelas flutuantes, mão esquerda na sua costela esquerda, mão direita na direita. Faz dessa forma aqui, ó. De modo que vocês consigam deixar os indicadores e os médios. Inspirar, infla a barriga. Continua puxando o ar até você sentir, ó, que as costelas estão se afastando. Soltar o ar, as costelas vão retornar e as mãos vão ver tocar novamente. Treine esse meio do caminho que a gente quase não usa essa consciência nessa região. Mas sempre incentiva lá embaixo. Inspira, infla a barriga, continua puxando o ar, sente as costelas se afastarem, os dedos vão se afastarem também. Ao soltar o ar, elas vão voltar com o movimento e eles vão querer se tocar novamente. Isso, essa é a respiração média, que a gente chama de intercostal, no meio do caminho. Ok? Agora leva a sua mão esquerda no seu umbigo novamente. E leva a direita, racha suas clavículas e põe aqui em cima, abaixo, né? No topo do osso externo. Incentiva agora os 3 movimentos. Inspira, infla a barriga. Sente levemente as costelas se afastarem. E por último, lá em cima do peito, sente a mão subir levemente e solta o ar. Isso. Agora tenta fazer isso com as mãos nas suas coxas. Fecha um pouquinho os seus olhos. E tenta levar essa ideia dos 3 movimentos agora. Inspira, infla a barriga. Puxa o ar. Por último, sente lá em cima as costelas. Clavículas, isso, e solta. Cria uma contagem agora. Inspira, conta até 3. E ao exalar, conta até 6. Ou seja, permita que o tempo de exalação seja o dobro do tempo de inspiração. Isso. Inspirando e exalando pelas suas narinas. Demora para inspirar. Demora mais ainda para soltar o ar. Após a sua última inalação, vai abrindo seus olhos. Então vocês podem perceber que é meio que impossível a mente não acompanhar essa respiração. Você demora para inspirar, demora meio que o dobro, lógico, tem outras técnicas, né? Mas essa é muito eficiente, você tentar deixar a exalação ser o dobro. Você pode reparar isso, por exemplo, quem é fumante, né? Tem alunos que são fumantes. E aí, fazer a pessoa fuma sem um cigarro. Como assim fumar sem um cigarro? Me mostra como você fuma. A pessoa fez isso aqui, ó. Só simboliza para mim. Tá. Só. A pessoa, caramba, eu estou pagando para fazer isso assim. Na padaria, pagava para deixar o seu tempo de exalação ser maior do que a sua inspiração. Lógico, tem a questão do nicotina, da substância ali, mas basicamente a pessoa está se aquietando, está fazendo uma técnica de respiração sem perceber. Ela demora para puxar o ar, a fumaça, né? E demora mais ainda. Ela sem perceber, está se aquietando, só que com o cigarro na mão. Ele passa a fumar sem o cigarro, a pessoa me manda mensagem, cara, funcionou. Não acredito que eu estou pagando, eu estou na farmácia, no posto, não sei o que, para fazer pranayama. Eu falei, pois é, meu amigo, você descobriu isso agora. Ou seja, conta quanto tempo você puxa a fumaça. Em 4 a 3 segundos. E a sua fumaça sai quanto tempo? Em 6 a 8 segundos. É o que a gente acabou de fazer aqui agora. É o fumar sem cigarro. Ou seja, você demorou para inspirar e demorou mais ainda para soltar o ar. Uma prova de como que a mente é inteligente. Numa discussão, às vezes a pessoa te fala uma coisa que você não digere bem, você... Reparou? Quem nunca fez isso? Olha o tempo. Agora. Sem perceber. É um mecanismo de defesa do sistema. Ou seja, ele vê que vai entrar em colapso, ele te não está respirando. Aí você puxa o ar, ouviu aquela gracinha,
Ou seja, por que faz isso? Sem perceber. É como se fosse uma inteligência ali, ó. Não está respirando, está curto. Eu preciso de ar, senão eu vou colapsar. Aí você, aquela gracinha que você ouviu, ativa aquele mecanismo de você puxar o ar e demorar mais ali para soltar o ar. Já reparou que acontece isso? Só que a gente não percebe. Então, numa crise de ansiedade, por exemplo, o que acontece, né? Você está ali numa crise de ansiedade, alguma coisa veio de gatilho e você está naquela... Ou seja, é como se você soubesse que está respirando assim, mas não ao mesmo tempo. Porque na crise de ansiedade, você não está prestando atenção em respiração. Você sabe que está ofegante, mas tem um monte de coisa na sua cabeça. Então você não percebe que você está... Qual é a dica nesse momento, né? O mais louco que pareça, que eu vou falar aqui agora, é você tentar entrar no mesmo ritmo da respiração. Mas, cara, já está acelerado sim. Porque pensa que é um cavalo correndo igual um louco. Se você está lá frente do cavalo para, o que vai acontecer? Ele vai te esmagar. Vai passar por cima de você com tudo. Está fazendo um trem na sua frente. Para você tentar pular em cima do cavalo. Depois que você tentou entrar no ritmo da respiração, é mais fácil você assumir o controle dela, porque você tomou consciência, entendeu? Porque num pânico, eu não tenho consciência que eu estou assim. Mas eu não tenho consciência de como está a respiração está rápida. Então eu preciso tomar consciência da respiração. A maneira mais eficaz de uma crise, para você tomar consciência da respiração, não vai adiantar a pessoa, respira, tá, eu sei, mas eu... Não, você tem que tentar entrar naquele ritmo, não parar aquele ritmo. Por mais louco que possa ser isso que eu estou falando. Porque quando você entra no ritmo, você toma consciência do ritmo. Você está tentando, para, trem, vai no nariz do trem, faz aqui, para, trem, vai passar por cima de você. A respiração e a ansiedade é a mesma coisa. Você não vai conseguir parar ela, você vai ficar... Não. Entra nesse ritmo. Beleza, entrei no ritmo, pensando no cavalo. Tomei consciência que o ritmo passou para mim. Aí que eu vou assumindo as rédeas e domando aqui para dentro. Outra técnica é você colocar a mão no gelo, dizem muito, até os psiquiatras falam isso e os psicólogos também. E uma técnica muito boa também, assim, mas isso aí não é durante a crise, né? Isso já é para criar um estado mental de administração do estresse. São os banhos gelados, né? A crioterapia também é algo muito interessante. Mas aí já envolve também técnicas do yoga para gerar um calor interno muito grande. Eu faço isso no inverno, só tomo banho gelado. Põe uma cadeira debaixo pelo chuveiro, meia-noite, 6 da manhã, 4 da manhã, eu fico lá meditando e a água gelada cai em cima de mim. Mas já é uma técnica do yoga tibetano, né, para você gerar um calor interno muito grande, para o corpo suportar aquilo ali e gera uma força interna muito grande, administração do estresse e tudo mais. Tá? Então eu vou sugerir uma outra técnica para a gente fazer agora, ok? Vou pedir para vocês usarem somente o polegar da mão direita e o anelar da mão direita. Se quiser fazer esse mudra são os gestos que a gente usa no yoga também, como se fosse um yoga para as mãos, tá? Muito difícil isso aqui, Rubens, não vou fazer. Esquece isso, tá? Ó, indicador e médio você dobra, o que sobrou, anelar e o mínimo e o polegar. Tá muito difícil, esquece, só usa o mais fácil. Aqui e aqui, tá? Então nós temos o hemisfério direito, que é ligado com a narina esquerda, nosso canal lunar, feminino, e o masculino direito, solar, hemisfério esquerdo aqui, ok? Então essa respiração, a gente vai equilibrar os dois hemisférios, masculino e feminino, yin e yang, ok? Então vamos bloquear na direita com o polegar direito, a gente vai usar só o polegar e o anelar, ok? Pode manter os olhos abertos para me ver, depois você vou pedir vocês fecharem os olhos, ok? Se quiser, pode levar um indicador no meio aqui entre sua testa, no caso, entre os seus olhos, no terceiro olho, e usar só dessa forma. Pode ficar à vontade em relação à posição das mãos, o que importa é bloquear uma narina e a outra, ok? Então vamos começar. Bloqueia a sua narina direita apenas. Puxa pela esquerda. Conta. 4, 3, 2, 1. Bloqueia a esquerda com o anelar, libera a direita e solta o ar por ela. 3, 2, 1. Inspira pela direita. 4, 3, 2, 1. Bloqueia a direita, libera a esquerda e solta o ar por ela. 3, 2, 1. Inspira pela esquerda. 4,
3, 2, 1. Bloqueia a esquerda, libera a direita e solta o ar por ela. 3, 2, 1. Inspira pela direita. 3, 2, 1. Bloqueia a direita, libera a esquerda e solta o ar por ela. 3, 2, 1. Mantenha a técnica, fechando seus olhos. E você pode começar a conciliar com inspira em 3, exala em 6 segundos, ou inspira em 4 segundos e exala para outra em 8 segundos. A gente começa a equilibrar nossa energia, nossos hemisférios direito e esquerdo. Quando o ar sair pela última vez pela narina esquerda, pode abaixar as suas mãos, levantar as suas pernas e abrir os seus olhos devagar. Então essa é mais uma técnica de você harmonizar os hemisférios cerebrais. É bem eficaz assim, na gestão da ansiedade, adulto acelerado, dificuldade para dormir. Então você observa até mesmo nessa alternância, né, qual que está mais bloqueado. Às vezes não é uma questão somente de estou com alergia, estou com gripe, às vezes é uma questão mesmo energética. Você sente que está com dificuldade de entrar mais o ar para uma para outra, né? Aí é questão de energia, o hemisfério yin está desequilibrado, o yang também está, ou deficiência de yin, de yang. A terapeuta está aí por perto, né? Vai explicar um pouquinho para vocês isso, né? Então tem essa questão também, às vezes a narina está bloqueada, não é um motivo físico, é questão energética mesmo, né? Deixa eu ver o que eu estou aqui. Então eu vou pedir para a gente agora fazer uma prática de mudras. Mudras são gestos, né? Que a gente usa no yoga. Então vamos lá, deixar o microfone aqui ao lado, um pouco mais alto para a gente poder fazer junto. Então o gesto para ansiedade e medos é o Phala Mudra. Como se fossem duas conchas, tá bom? Vamos colocar a mão esquerda na região um pouquinho abaixo do umbigo e a mão direita acima dela, espelhando, ok? Como se a gente estivesse segurando alguma coisa imaginária aqui. Então, só fechando os seus olhos, alinhar as suas costas, para relaxar bem os seus braços. Vou tirar bem a tensão das suas mãos, deixa mais suave mesmo. Leva a atenção para essa região do seu umbigo, como se você estivesse respirando nessa região. Lembra da primeira técnica que nós fizemos, que é a respiração completa, e começa a aplicar aí. Inspira, infla a barriga, sente as costelas se afastarem, e por último leva o ar lá em cima no peito, abaixo das clavículas, e solta todo o ar. E aos pouquinhos você vai deixando esse processo mais suave, sem força, buscando manter a profundidade e ao mesmo tempo a suavidade da sua respiração. Leva atenção também para as suas pernas, vai relaxando os seus membros inferiores. Vai relaxando os seus quadris, seu tronco. Vai relaxando os seus braços, seus membros superiores. Mantendo a sua respiração profunda, suave. Demora para inspirar, demora mais ainda para soltar o ar. Relaxa os seus ombros, seu pescoço, os músculos da sua face, seu maxilar, sua língua, seus olhos. Apenas visualiza nesse momento
Mesmo que você não saiba o formato exato, a localização, isso não importa. Só pensa no seu rim, nos seus rins. E apenas visualiza uma energia simbolizando qualquer sentimento, emoção de medo nesse órgão. E visualiza isso sendo canalizado para esse ponto onde você está segurando essa esfera imaginária. Começa a visualizar através da sua respiração essa drenagem de todo o medo que pode estar armazenado nos seus rins. Se conecte também com o seu baço, com o seu intestino grosso. Visualize o seu fígado. Só imagina vesícula. Imagine todas as energias de raiva, de ansiedade, sendo canalizadas para esse ponto onde vocês estão segurando. Visualize os seus pulmões. E crie essa intenção. Visualize essa energia de ansiedade sendo canalizada para esse ponto entre suas mãos. Visualize agora uma chama violeta nesse ponto entre as suas mãos, transmutando as energias de medo, de raiva, de ansiedade. Visualize essa chama violeta, cada vez mais intensa entre as suas mãos. E bem lentamente vai juntando as mãos em prece. Leve as suas mãos em prece em frente ao coração, incline o seu rosto em direção ao seu coração e reafirme toda essa transmutação dentro do seu coração. Reafirme toda a transmutação dos medos, da raiva e da ansiedade. Namastê. Namastê. É isso, pessoal. Gratidão. Boa prática. Obrigado. Ai, que delícia, né, gente? Obrigada, Rubens. Eu vou trazer a Camila da Droga-Vet aqui só para dar uma palavrinha com vocês. Depois nós vamos chamar a doutora Ana Paula. Pode vir, Camila. A Droga-Vet é uma farmácia de manipulados veterinários. E ela faz toda a parte de suplementos, nutracêuticos também, que são substâncias que ajudam, né, na prevenção de doenças. E vou passar a palavra para você, Camila. E eu tenho que agradecer também pelo apoio da Droga-Vet, ela que fez esse café da manhã lindo aqui para nós. Tá bom?
sua aula um dia, sua caminho. Eu queria só agradecer vocês, né? E também trouxe para vocês o copo e agradecer a doutora Andréia também pela oportunidade de estar sempre com vocês aqui. Trouxe um pouco de amostra para vocês, sabe? Está explicando aos tutores, né? E espero que a experiência está sendo tão agradável para mim, seja agradável para vocês também, tá bom? Obrigada. No final, nós vamos sortear alguns mimos. A droga Beth trouxe, e a Beth também está um pouco de hoje, tá bom? Então a gente vai fazer um sorteio legal. Vamos, doutora Ana. A doutora Ana é minha parceira aqui, me apoia aqui nos trabalhos nas terapias integrativas, acupunturista, homeopata também, trabalha com medicina chinesa, laser terapia, ozonioterapia, enfim, multimulher, a geminiana, exatamente. Bom dia a todos. Depois dessa prática maravilhosa do Dr. Rubem, fica até difícil, né, gente? Não sei se está com uma falha aqui. Então, gente, aproveitando o gancho dele, onde ele fala sobre trabalhar a respiração. A medicina chinesa, ela trabalha basicamente com medicina energética, como a doutora Andréia já falou. Aí eu acho que eu vou ficar sem o microfone. Tem que ser bem senão não vai. Trabalha com medicina energética, trabalha com energia. E como que essa energia é formada para essa medicina milenar, para a medicina chinesa? Ela é formada através do que a gente consome. Mas não só do que a gente consome como alimento, como bebida, mas como respiração. Daí a importância da prática. A gente tem tesouros no nosso organismo. A medicina chinesa se refere a eles como a essência, como o espírito e como a mente. E como que isso é formado? Como que ocorre toda essa movimentação dessa energia através da respiração? Se a gente respira mal, se a gente tem maus pensamentos, se a gente tem esses sentimentos da ansiedade, a gente forma uma energia ruim. E daí nós temos os adoecimentos. Pegando o gancho também, quando ele fala, vou pegar todos os seus ganchos. Quando você fala do nosso rim, do nosso medo, para a medicina chinesa, a gente trabalha com várias teorias, com várias formas de aplicação. E uma delas é o ciclo dos 5 movimentos, ou 5 elementos, onde a gente trabalha aspectos da natureza, que estão na natureza, mas principalmente estão dentro de nós, dentro dos nossos pacientes PETs, dentro de todos os seres vivos. Então vamos lá, a gente tem o rim, vamos começar pelo rim que ele pegou, dos sentimentos que a gente tem que olhar quando pensa no rim, que é o sentimento do medo. Mas Ana Paula, todo medo é ruim? Não, medo é sobrevivência, o medo protege a gente. Aonde que a gente percebe o adoecimento, tanto em nós quanto nos pets? Quando esse medo excede, ou quando esse medo é de menos. Sempre, toda a base das medicinas milenares, tanto a medicina ayurveda, a medicina chinesa, a medicina egípcia, todas lidam com o desequilíbrio enquanto gerando um potencial de doença. Nós não temos a doença, nós temos pacientes doentes. Quando eu tento explicar para alguns tutores que, quando ele chega para mim e fala, meu animalzinho está com uma diarreia, no seu animalzinho não é a diarreia. Nós temos que pensar como um todo. E aí a gente tem a medicina chinesa como medicina integral, que enxerga o paciente como um todo. Voltando lá para os 5 movimentos. Então, do rim, nós temos aqui o movimento água. O movimento água, ele abrange o rim e a bexiga, que controla a via das águas do nosso corpo. E a partir daí a gente passa para o movimento madeira, que abriga ali o fígado e a vesícula biliar. Qual é o sentimento que abriga aí nesse movimento? Não é a raiva, como muitos passam, é a reatividade. E essa reatividade, ela é boa para a gente precisa ter um movimento de ser reativo. A vesícula biliar é o órgão ligado, a víscera ligado ao movimento de tomada de decisão. Quando a gente tem alguma estagnação, alguma falha ali na energia da vesícula, a gente não consegue tomar uma decisão. E aí a gente passa para um outro aspecto, é uma medicina muito rica, o aspecto dos horários.
Cada órgão tem um horário dentro desse relógio biológico. E o fígado e a vesícula estão lá entre 3 e 4 da manhã, entre 2 e 3 da manhã. Quantas vezes a gente tem um problema e a gente dorme e a gente acorda às 3 da manhã e pensa, mas fica ruminando aquele problema e a gente tem a solução. A solução vem às 3 da manhã, que é o horário daquele órgão. É o horário que fala, opa, eu preciso tomar uma decisão, o horário da vesícula, o horário do fígado. Então a gente tem toda essa ligação. Continuando. Do elemento madeira, do movimento madeira, nós vamos para o movimento fogo, lá em cima, que abriga o coração, abriga o intestino delgado e abriga também outros meridianos, o triplo aquecedor, o mestre do coração. Qual é o sentimento ligado a esse fogo? É a alegria, a euforia. Alegria, todo mundo aqui adora ficar alegre, só que a alegria demais, ela acaba ficando nonsense. Então ela causa um desequilíbrio também. Então a gente já está percebendo que o legal é ficar ali no meio termo, nem no excesso, nem na deficiência. Então a doença ela está exatamente nesses desequilíbrios, nos excessos e nas deficiências. E é dessa forma que a medicina chinesa trabalha. E a gente vai falar mais à frente como a gente pode abordar isso. Continuando o nosso movimento. Do fogo a gente vai para o movimento terra. Quem está ali na terra? O baço, o pâncreas e o estômago. Ou seja, responsáveis pela nossa digestão. Responsáveis pela formação, uma parte da formação da nossa energia, do nosso chi. Que vai movimentar todo o organismo dos seres. E qual é o sentimento ligado aí? É o movimento da preocupação. Aquela pessoa que está sempre preocupada, eu quero isso, eu quero estudar, eu quero conquistar. Então é um movimento que quando a gente brinca, né, que fica estudando muito, o pessoal que estuda muito para concurso, acaba tendo uma deficiência desse órgão. Ou quando eu fico muito preocupada com algum problema de família, esse órgão é afetado. E quando eu como mal, esse órgão é afetado. Então há uma série de situações que a gente pode evitar. Claro que na vida moderna a gente tem estresse o tempo todo, a gente tem preocupação, a gente tem boleto o tempo todo. Então, mas a gente precisa aprender com esses exercícios, drenar e centrar e seguir. É preciso seguir. Continuando, nós temos o movimento metal, onde a gente tem ali o pulmão e o intestino grosso. Intestino grosso e o intestino. Qual é o sentimento ligado aí? É o movimento da tristeza, o movimento da melancolia. O que acontece? A gente quer sempre tudo bom, tudo de bom. A gente acorda, gratidão, hoje vai ficar tudo bem. Mas quando acontece alguma coisa que a gente fica triste, como é que a gente lida com isso? A gente introjeta essa tristeza no restante do nosso dia? Então, a medicina chinesa, a medicina ayurveda, o yoga, as respirações, elas ajudam a gente a centrar. A nossa vida não vai ser isso aqui, a nossa vida faz isso. O nosso dia faz isso. E aí a gente entra num outro aspecto que o professor levantou sobre o ciclo yin e yang. Sempre esse ciclo é relativo, eu sempre tenho que comparar. Ele não é um ciclo estático, ele é um ciclo dinâmico. O ciclo yin e yang, o movimento Tao, ele está presente dentro de nós, dentro de um dia, dentro de uma hora. Ah, Ana Paula, você é mais yin ou mais yang? Na hora de uma foto aí, a André falou, nossa, a mão está gelada. Então, estava mais yin, mas não quer dizer que agora eu não esteja com a minha mão quente, então eu estou yang. O que acontece? É sempre um movimento. Quando todo mundo conhece o ciclo do yin yang, aquele ciclo com no meio, ele preto, que representa o yang, o branco, que é o yin, e tem uma bolinha preta no branco e branco no preto. O que isso quer dizer? 6 horas da manhã, o yang começa a crescer, né? O dia, o calor, então ele vai crescendo. Ao meio-dia ele chega no máximo, no yang máximo. E aí ele vai caindo. E aí vai crescendo o yin, à noite, à tarde. Então, o pretinho, né? Com a bolinha branca, é quando eu tenho o yin nascendo dentro do yang. E esse movimento ocorre dentro da gente. Como ele falou, o movimento yang é um movimento mais masculino, o movimento yin, um movimento mais feminino, um movimento mais frio. Então a gente vai oscilando dentro desses movimentos, junto com o ciclo dos movimentos. Então tudo isso está dentro da gente.
tudo isso está dentro dos nossos pacientes. A doutora Karen vai trazer para a gente toda essa relação de espelhamento dos sentimentos e das emoções que nós, em função dessa convivência muito próxima dos nossos pets, eles acabam pegando. O que a gente mais pega hoje na prática clínica, né, doutora Irene, são pacientes com a mesma doença dos nossos tutores. Os animaizinhos, eles chegam à nossa vida de diversas formas e eles chegam, não é por acaso. Chegam através de afinidade energética para mostrar para a gente alguma coisa que a gente precisa olhar. Então essa é a importância dessa ligação e que a gente se preocupe, que a gente não é só físico. A doutora Andréa falou na primeira palestra que o remédio, de tanto você tomar remédio, o teu corpo esquece como é que funciona o se curar. A homeopatia, e daí eu tenho a grata alegria de ter conhecido a doutora Karen na nossa pós em homeopatia, que também trata esse paciente como um todo, que enxerga que nós não somos só o corpo físico, que a energia vital ela é trabalhada através da homeopatia, buscando o equilíbrio, de novo, dessas emoções, desse dia que vai oscilando. Então, tudo isso está ligado. Então, voltando para a nossa medicina chinesa, a técnica mais comum, que todo mundo conhece, são as agulhinhas da acupuntura. Isso é uma forma de tratar esses desvios energéticos, que o nosso corpo, para a medicina chinesa, é formado por meridianos. Nós temos basicamente 12 meridianos que circulam toda a energia. Então, nós acessamos com a acupuntura um ponto externo e vai lá, baseado nesse acuponto, regula, ajuda a regular esse meridiano, mas isso não é um trabalho sozinho. Eu preciso também ensinar o meu tutor a respirar melhor, a comer melhor através da dietoterapia chinesa, da fitoterapia chinesa, que são aspectos de fora para dentro, onde eu vou tomar uma cápsula, um blend, onde eu vou comer uma comida de acordo, voltando aí para esse ciclo, né, dos movimentos. Por exemplo, o fogo, ele tem uma cor predominante que é a cor vermelha. Então, eu vou comer um alimento de cor vermelha, eu vou estimular esse movimento que possa, por acaso, estar em deficiência. O mais comum da gente encontrar é uma deficiência de tido baço. Então, a gente tem uma deficiência de energia desse órgão. Então, eu posso trabalhar. Qual é a cor da terra? É o amarelo. Então, comer banana, comer algumas coisas nesse tom, eu favoreço esse órgão. E aí, sucessivamente. Qual é a outra técnica que a gente pode usar? A massagem, o tuinar. São técnicas onde nós conseguimos também desbloquear esses meridianos através do toque, através de algumas técnicas que a gente utiliza. E voltando à respiração do professor, nós temos até as técnicas do Qigong, a técnica do Tai Chi Chuan, que ajudam também. Nós, inclusive, como terapeutas, o ideal, e a gente procura fazer isso, é antes de agulhar um paciente, é da gente praticar, é da gente fazer a respiração. Porque não adianta o terapeuta estar desequilibrado, desarmonizado, ir lá e colocar agulha, ir lá e fazer massagem. Então, muitas vezes eu cancelo o paciente. Acordei, não estou bem, por algum motivo, tive um aborrecimento, eu prefiro cancelar, eu prefiro postergar até eu me reequilibrar, pronto, agora eu estou apta. Então, eu acho que essa consciência, acho que nós estarmos aqui hoje, mostra que a gente tem essa consciência que a gente está buscando. Então, era isso que eu queria falar com vocês, agradeço demais, muito obrigada, namastê. Então, vamos chamar a doutora Karen, vai trazer um assunto bem interessante, né? Falando da influência dos nossos estados psicológicos aí nos nossos bichinhos. A doutora Karen também trabalha com medicina integrativa, tem uma clínica veterinária no Braga, para quem não conhece. Também já está há bons anos aí com esse trabalho diferenciado, né, doutora? Prazer meu gauchês aqui na região. Eu vou passar a palavra para a doutora Karen. Obrigada. Então, meu nome é Karen, eu sou médica veterinária aí, apaixonada pelas integrativas junto com as colegas aí, que trabalham de uma forma excepcional aí. A gente cada vez ganhando mais força aí, né, numa abordagem terapêutica que ainda é muito criticada, né, infelizmente,
pela dificuldade que as pessoas têm de compreenderem outros aspectos, né, da saúde, não só do animal, mas também aí aspectos de saúde do tutor, né? Quando a gente fala em integrativo, a gente está falando não só de abordagens terapêuticas, né, como incluir a medicina tradicional chinesa, a terapia neural, homeopatia, florais, né, e tantas, ozonoterapia, laserterapia, mas também aspectos aí da interação, né, entre esse tutor e a saúde psicológica desse tutor diante desse cuidado aí com os nossos pets, né. Hoje eu costumo falar que no meu tempo, né, há poucos anos atrás, quando eu era criança, a gente ainda tinha o hábito de considerar o pet aquele que ficava no quintal, né? E vocês podem ver comendo aquele resto de fubá com pescoço de galinha, né? E hoje a coisa, né, mudou, preso na corrente, né? Uma coisa que doía meu coração, preso na corrente numa casinha lá fora. Imagina isso no meu histórico lá do sul, né? Aquele frio que ele, né, judiava bastante. Então hoje a gente vê que os aspectos da relação dos pets com os tutores mudaram muito, né? E hoje eles estão ocupando um espaço dentro da nossa casa, dentro da nossa vida pessoal, emocional, inclusive até em cima da nossa cama, né? Dividindo às vezes o marido, dividindo a esposa, né? E dividindo a atenção aí como literalmente filhos, né? Quando eu fui pesquisar, eu sou uma estudante também de psicologia. Não vou abandonar a veterinária de forma alguma, entendeu? Mas foi um sentimento de que fosse agregador, contribuir para a minha formação nesse cuidado da relação entre o pet e o tutor. Principalmente porque o meu objetivo com isso também foi defender o pet de alguns aspectos, proteger esse pet de alguns aspectos psicológicos que tem um lado bonito e um lado um pouco ainda sombrio para essa relação. Quando eu comecei então eu sou estudante de psicologia, né? Sou estudante ainda, né? Pretendo atuar como psicóloga também, né? Mas vinculado a esse aspecto aí da relação, né, com os pets. Quando eu fui pesquisar sobre o assunto que a gente está aqui trazendo para vocês hoje, a influência, né, dos aspectos psicológicos na saúde dos pets, e eu fui assim, só dei um Google assim, né, ver o que tinha sobre esse assunto e também na parte acadêmica, né, porque aqui a gente também traz ciência para vocês, né, eu me deparei que a gente não tem estudos sobre o aspecto de saúde do pet. O que eu quero dizer com isso? A gente tem assuntos que falam assim, como diminuir a ansiedade do indivíduo com a relação com os pets. Como trabalhar o luto adotando um pet. Sempre pelo ponto de vista de melhorar a qualidade de vida e a saúde do tutor. Mas e até que ponto essa relação, né, pode ser benéfica em relação e sob o ponto de vista do pet, né? Claro que é benéfico, claro que é gostoso, só que ter uma relação assim, né, construtiva e agregadora com os nossos pets. Mas até que ponto essa relação ela começa a trazer, de uma certa forma, um prejuízo, né, para o pet, principalmente porque somos seres em desenvolvimento, somos seres que temos emoções, temos nossas vivências, temos nossos problemas. E, inclusive, hoje, na atualidade, a gente tem outros assuntos, principalmente pós-pandemia, que é a nossa relação de afetividade e aspectos sociais com outros indivíduos, né? Às vezes temos aspectos de diferenças de opiniões que fazem com que nós nos isolemos um pouco mais para não entrar em confronto, né? Ou porque não somos respeitados do nosso ponto de vista. E daí isso tudo contribui para a nossa escolha em ter uma relação mais... sobre o nosso aspecto mais justa, mais honesta, mais sincera, mais franca com os pets. Porque a gente sabe, né? E eu sou prova viva disso, que eu quase perdi um dedo. Se eles não gostam da gente, a gente não tem conversa. Não tem diálogo, né? Se a gente tem um aspecto aí, eles são muito verdadeiros na reação deles, né? Então, buscando essa relação, né, a gente tem essa dificuldade. Então, assim, se a gente for pensar na ancestralidade, qual que são os aspectos da ancestralidade do cachorro que traz prazer e bem-estar para ele, né? Será que ele está hoje, no universo que nós vivemos, inserido num ambiente que traz
uma sensação emocional de conforto? Será que um animal que na natureza ele estava submetido a um espaço, claro que a busca pelo alimento, né, a caçar essas coisas, será que a farejar, a brincar, socializar, será que hoje, sob esses aspectos, ele está tendo uma boa qualidade de vida? A gente tem que questionar isso. Por quê? Porque a gente trouxe ele e somos responsáveis, seja as pessoas que gostam de animais ou não, somos todos responsáveis por termos trazidos eles e domesticados eles num ambiente aí do nosso convívio. Então, assim, por isso que sempre me fez questionar isso, né? Até que aspecto que a gente consegue trazer um bem-estar e entender o lado desse pet, em termos de, será que ele realmente está... Imagina, a gente nasce, a gente tem poucas escolhas na nossa vida, né? A gente tem os aspectos do nosso pai, da nossa mãe, que introduzem coisas na nossa vida, e a gente não tem muita escolha. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Mas e os pets? Será que eles conseguem escolher com quem eles vivem, aonde eles dormem, o que eles comem, né? O espaço que eles convivem, né? Se eles gostam de ser agarrados, né? Ou não, né? Esses aspectos a gente tem que considerar, porque a relação deles conosco. E às vezes a gente acaba sendo um pouco invasivo, assim como às vezes eles estão no momento invasivo sobre nós, querendo muita atenção, e a gente não tem essa disposição, às vezes, naquele momento para oferecer, né? Então, são esses aspectos que eu acho importante de a gente conversar hoje, para a gente entender até que ponto a nossa saúde emocional, né, a nossa saúde psicológica, ela pode interferir na saúde desses pets, né? Como é um assunto difícil, porque como eu falei para vocês, tem vários aspectos que a gente fala, mas é sob o ponto de vista da melhor qualidade de vida do tutor, e não sob o ponto de vista de qualidade de vida para o pet. Então é um assunto muito delicado, um assunto que, na verdade, eu trouxe uma forma de a gente abordar isso reflexiva, né? Então eu trouxe em forma de 3 casos, né? 3 casos. Então, assim, a gente tem várias formas de a gente imaginar que possa existir um prejuízo na saúde dos nossos pets quando existe essa relação entre o pet e o tutor. Então, nós temos, assim, alguns aspectos que podem impactar na saúde física desse pet, né? A relação com o tutor pode impactar em alguns aspectos negativos para a saúde física, pode também relacionar em saúde emocional, né? Em aspectos de perda de saúde emocional e de estados de qualidade de vida básico, tá? Então, eu trouxe aí para vocês 3 casos, só para a gente fazer uma leitura rápida, e eu gostaria que vocês me ajudassem a identificar aonde que vocês imaginam que seja um aspecto físico que esteja tendo prejuízo essa relação, um aspecto emocional onde está tendo prejuízo essa relação e um aspecto de estrutura básica de saúde, tá? Então, eu vou ler o primeiro caso aqui, da Dona Maria, né? A Dona Maria é uma senhora que tem 61 anos, ela é uma bancária aposentada, né? Ela é uma viúva. Ela tem 3 filhos e 5 netos, mas todos moram em cidades distantes e não tem um contato físico com ela regular. E ela é hoje tutora da Babi, que é uma cachorrinha aí, sem raça definida, de mais ou menos 9 anos e que hoje se encontra obesa e diabética. Então a Dona Maria, ela ficou viúva aos 50 anos, tá? E ela tinha conseguido, né, a tão sonhada aposentadoria, mas foi um choque muito grande a viuvez, já que seu marido faleceu de um infarto fulminante e os filhos moravam muito longe e não conseguiam fazer-lhe companhia. Decidiram lhe presentear com uma filhotinha de cachorro, com o intuito de ser companheiro nos dias de Dona Maria. Dona Maria tem problemas de saúde em virtude da alimentação desregrada, tem hipotireoidismo, está com sobrepeso e encontra-se num quadro depressivo. Com isso, sua melhor companhia se tornou Babi, dividindo as alegrias e as dores do dia a dia. Se Babi está obesa e diabética, Dona Maria tem hipotireoidismo, está num quadro depressivo, né? Até o que a gente consegue imaginar do aspecto psicológico dessa tutora? Será que ela está feliz? Será aonde que ela encontra prazer na vida dela? Será que é no alimento? Será que não é na relação dela com a Babi?
O deprimido ela pode não estar. Né? Então ela não tem convívio social. E daí, como ela se isolou, né? A gente está falando hipoteticamente, é só um caso fictício, tá, gente? Mas apesar de ser fictício, eu tenho certeza que a doutora Andréia e a doutora Ana Paula vão concordar comigo, a gente encontra exemplos dessa relação todos os dias nos nossos consultórios, né? Mas, então, aonde que vocês acham? Será que esse prejuízo aí para esse pet é de ordem física? É de ordem emocional? É de ordem de cuidados básicos? Já agiu, já passou, inclusive, como que é seu nome? Verônica. Já passou, dona Verônica, do estado emocional, já começou a afetar fisicamente. Porque o que acontece? É sempre o que eu falo, se o animal está obeso e ele se tornou diabético, esse adoecimento, ele tem um processo que envolve a alimentação. E eu brinco ainda que enquanto o cachorro não souber abrir porta de geladeira e nem armário, alguém está... Né? Você acha que é de uma forma proposital? Naturalmente que não, gente. Ninguém vai querer ver o seu pet adoecido. Mas o que acontece? Ela começou a perceber, pela alegria da Babi, que cada vez que ela estava comendo um biscoitinho, dava para a Babi fazia o quê? Banava o rabinho, ficava feliz. Tinha uma troca ali, para você ver. É uma carência que está sendo alimentada, infelizmente, pelo processo de adoecimento, que é lento, devagar, mas que acaba que sem querer, né, e pela falta de entendimento sobre essa relação, a tutora, né, a Dona Maria, acaba provocando o adoecimento desse pet. E daí como que a gente, nesse aspecto aqui, ó, como veterinários, né, colegas e vocês tutores, né, também atentos a seus pets, amorosos com eles, como que a gente pode fazer? Né, porque às vezes quando a gente está vivendo esse aspecto da relação, a gente não percebe, gente. Não é né? A gente não percebe, às vezes precisa alguém intervir, né? Às vezes se for um médico veterinário também, que às vezes a tutora vai levar para fazer as vacinas e daí o médico veterinário, se ele não for compromissado, né? Será que não seria o momento dele falar assim: Dona Maria, quem sabe a gente faz uns examezinhos na Babi, quem sabe a gente avalia aí, será que ela não está comendo demais, será que a gente não está pesando aí a mão no petisco? Né? Porque quando a gente fez o juramento pela saúde, pelo cuidado, né? Então a gente tem esse aspecto, né, que a gente precisa olhar. E não somente quando o animal cair doente. Será que é quando esse animal parar na emergência que a gente precisa intervir? Não, a gente não precisa intervir na hora que esse animal vai aparecer, porque ele vai aparecer na emergência, né? Imagina, se ela está diabética, ela tem que fazer uso de insulina, né? Se a tutora tiver ciência, né? Então, olha só as complicações que a coisa começa a tomar. E daí, às vezes, Dona Maria começa a se sentir culpada, porque o quê? Babi, condicionada a essa relação, já começa a ficar triste, porque ela não está mais recebendo o petisco. E daí, Dona Maria começa a se sentir culpada, e o que a gente faz? Ela acaba aprofundando a depressão dela, porque a única companheira que ela tem, que ela não pode mais fazer os agrados, pelo aspecto de bem-estar que ela funciona também na cabeça dela, acaba trazendo prejuízo para todo mundo. Então, esse é um aspecto que eu gostaria que vocês refletissem, né? E expandissem e levassem para as redes de contato, de relação social de vocês, sobre o cuidado, né? Então, esse é um aspecto que a gente está olhando que pode... E tem 1000 exemplos que a gente pode dar de uma situação que pode afetar a parte física desse pet, tá? Vamos então, pra gente, não é? Sem muitas delongas, né? Como diz o gaúcho. Vamos partir para o segundo caso. Com certeza pode ser que seja diferente de vocês, então vocês me desculpem mais uma vez. Tive toda a boa vontade, mas, né? Dei uma bola fora, mas enfim, a gente está aqui para fazer essa conversa. Então, o segundo caso é de Joana e de Carlos, um casal, né? Ele com 36, ela com 32, ela professora, ele gerente de banco, são casados. E ela está grávida do primeiro filho, depois de várias tentativas, né, para realizar o sonho aí da maternidade. E eles como casal são tutores de Félix, né, um cão macho, border collie, 4 anos de idade, ativo, passeia 3 vezes ao dia, né? Quem conhece border collie é aquela raça boiadeira, né, que é inteligente e tem uma demanda energética bastante grande, né? Joana e Carlos haviam se casado há 10 anos,
sempre sonharam com uma família grande e ter vários filhos. Com a dificuldade do casal em engravidar, veio a frustração do sonho que ainda não realizaram. E a ansiedade de Joana aflorou mais do que nunca. Para amenizar essa frustração e diminuir as crises de ansiedade, Carlos sugeriu terem um cãozinho. Parte para suprir a vontade do casal de parentar, parte pelo amor e desejo de ter um pet de estimação e parte também para fazer companhia a Joana. E foi desse desejo que chegou o Félix, trazendo a alegria e ocupando parte do dia e da rotina do casal, sendo a alegria dos finais de semana, de passeios no parque, companheiro nas viagens, acalento nas noites quando Carlos precisava passar noites fora de casa, a trabalho, sendo tratado como filho peludo, dormindo na mesma cama e recebendo toda a atenção do casal. E aí, quando esse bebê chegar? O que vai acontecer com essa rotina louca? Doutora Karen, deixa eu perguntar uma coisa. Sim, esse desequilíbrio na relação já não começa quando você adota um animal especificamente para cumprir a necessidade do humano? Com certeza. Como que é seu nome? Ana. Com certeza, Ana. Eu sempre reforço, né, quando eu tenho a possibilidade, né, porque nós estamos mais nessa situação, nós estamos muito passivos como veterinários. Por quê? Porque é difícil vir um tutor pedir orientação antes de adquirir o animal, seja por adoção, seja por, né, porque comprou alguma coisa, para saber os aspectos da vida dele em relação a essa relação. Então, às vezes, assim, olha quantos abandonos que a gente tem, né, Ana, de animais de raça. Animais, às vezes, de raça. Eu tô falando isso porque as pessoas se dedicam, compram, investem, fazem um monte de coisa, né? E, às vezes, tem uma expectativa em relação àquele pet, né? E acaba se frustrando porque não, né? Então, os aspectos, com certeza, começam antes, né? Eu sou de uma ONG de proteção animal também, além de ser tutora de vários bichinhos e ser amiga da André. Mas assim, a gente tem uma demanda muito grande de Shih Tzu e Yorkshire, que são animais pequenininhos, mas que demandam todo um cuidado especial, são muito peludinhos, etc e tal. E o pessoal não dá conta, entendeu? Não dá conta e larga e abandona. E aí chega lá no abrigo e diz que não tem como cuidar e quer passar para frente. E também tem essa cultura de que ainda, não aqui, acredito que aqui o fato da gente estar aqui já tem uma cabeça diferente, mas assim, em geral, ainda se tem essa cultura do que o animal é um simples objeto. Com certeza. Ele existe mesmo para suprir aquela necessidade do humano. Não está mais suprindo? Passa para frente, entendeu? Com certeza. Infelizmente. E é um ponto que, na verdade, veterinário nenhum vai conseguir ajudar, né? E foi exatamente por aspectos como esse, Ana, que me deu vontade de fazer o curso de psicologia. E ressaltando, gente, que a doutora Ana Paula também é psicóloga. Então ela sabe muito bem. A primeira formação, nós invertemos, né, Ana? Ela primeiro estudou psicologia e depois veterinária, e eu comecei como veterinária e estou cursando psicologia. Então, assim, aspectos dessa relação é importante, até porque será que antes dessa pessoa querer, né, cuidar, será que ela não tem que primeiro olhar para ela e para saber das necessidades dela? E às vezes, será que ela não está querendo colocar esse pet como suprir uma falta ali, que às vezes não tem a ver com a necessidade de ter um pet? Só que o que acontece, a diferença entre o objeto e o pet, é que ali a gente está falando de um ser vivo, de um ser que sente, de um ser que tem necessidades, de um ser que tem cuidados, né? Exige cuidados, né? O animal vira meio que exatamente. Né? E assim, eu sempre falo, gente, é um parênteses que eu... Exatamente. É um parênteses que eu falo, né? Que eu costumo falar isso pensando no aspecto psicológico, né? Inclusive até humano. Pra gente deixar de ser filho, né? Pra gente querer ser pai ou mãe, a gente tem que entrar e deixar de ser aquele que tem aqueles cuidados de ser filho. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de amadurecer nesse sentido, né? Que é sempre ser cuidado. Eu quero o pet para poder satisfazer aqui a minha solidão, satisfazer porque eu quero que alguém me cuide, eu quero que alguém se importe comigo. Mas sabe o que eu acho? Assim, o que eu vejo, nós aqui ainda temos um conhecimento, né?
Mas tem muita gente muito humilde que não tem esse conhecimento. Ah, não, naturalmente. Pega o cachorrinho como um brinquedinho. Naturalmente. Então, acho que você falou assim, os veterinários nunca vão poder fazer nada. Tudo bem, nesse sentido, mas eu acho que pode ser feito, tipo assim, como a gente tem campanhas de tudo, que passa por televisão, claro. Saber ensinar a população mais humilde, entendeu? Através de campanhas nas escolas, desde criancinha, entendeu? Teria que ter uma coisa de educação mesmo. Eu acho que o foco realmente é esse. Como é seu nome? Simone. Posso só fazer um adendo? Claro. Tem uma corrente de pensamento, né, que sempre correlaciona a questão financeira com a questão cultural. E na verdade não é. Tá? A gente tem, eu estou falando assim pela nossa experiência, não sei se é a mesma experiência de vocês enquanto veterinários, talvez seja diferente, mas, por exemplo, na pandemia, né, no auge da pandemia, a gente teve um índice de adoção enorme, né? Isso foi até muito divulgado na mídia, etc e tal. Não eram pessoas de baixa renda, era a grande maioria pessoas com poder aquisitivo bem alto, tá? E que aí começaram a pensar, não, vou pegar aquele animalzinho de abrigo em vez de comprar, tá? Tudo muito bonito. Aspectos psicológicos do tutor, né? Mas no sentimento de se sentir sozinho. O que aconteceu? Agora, o índice de devolução está imenso. Animais que foram adotados, que já tem 1 ano e meio, 2 anos na casa. A gente, essa semana agora que passou, a gente recebeu uma cachorrinha de volta, porque a tutora, né, que é a suposta tutora, chegou e falou que ela não se adaptou à casa. Aí a gente, mas 1 ano e meio depois, como assim? Mas é que ela tá fazendo xixi na sala. E devolveu. A cachorrinha chorava horrores, foi horrível, entendeu? Mas assim, ela simplesmente pegou a cachorra, largou lá na porta do abrigo e virou as costas, toda no carro e foi embora. Então assim... Mas aí o que ela falou, só era uma bengala, digamos assim, para suprir as necessidades dela, não estava mais suprindo, ela jogou fora como se fosse um objeto. E olha como afeta. Isso aí, de que ordem? Esse exemplo que a Ana falou. De que ordem? Vocês acham que é física, emocional ou de básico? É tudo, mas principalmente emocional, gente. Né? Nesse ponto, olha só, já vem de um histórico de abandono antes dela ter sido adotada nessa oportunidade. E daí abandonada uma segunda vez. Né? Engraçado, então, é tanta coisa que tá vendo. Eu estava vindo para cá, eu passei, vi um monte de gente, umas 4 pessoas dormindo na rua, em cima de um paninho, né? Mas o que me chamou a atenção não foi só as pessoas, né, nesse frio, foi 2 cachorros dormindo em cima do paninho. Até perguntei ao André, ele relata que eu estou com um cachorrinho ajudando o vizinho a cuidar. Esse cachorrinho já está adulto, uns 4 anos, foi pego o filhote, aí o dono agora não pode mais estar numa casa pequenininha, enfim. Mas esse cachorro passou mais de uma semana nessa casa, está provisório, eu estou procurando uma família que o cuide, que o ame, porque Arthur, o nome dele, Arthur gosta de gente, aliás, todos os seres gostam de gente. Arthur, quando a gente sai, a gente vai lá de manhã, vai lá de noite, né, para olhar ele, mas quando a gente sai, ele fica com os olhinhos, baixa os olhinhos, baixa o rabinho, porque fica triste, porque vai ficar sozinho, mas eu não tenho como, porque eu estou com 12 gatos, enfim. Mas Arthur passou mais de uma semana, eu não sabia que ele... Eu pensei que era da casa. No frio, neste frio, sem nada, sem um paninho. Mas tem muita gente que ainda olha o animal. É legal que eu tô falando a nossa troca. Sim. Mas é triste porque são tantas formas que a gente está percebendo. E daria, acho que um dia todo de workshop, talvez seria pouco se a gente fosse comentar. Daí a gente para pensar. Esse aspecto aí, vivemos num universo que nós estamos sujeitos a um convívio, né, com todos os seres, né? Todos os seres nós temos que viver em harmonia, de uma certa forma. Um cuidando dos outros, né? E realmente eu acho que a parte da nossa responsabilidade, como somos o topo da cadeia no sentido de inteligência racional, né? A gente está ainda numa caminhada bem lenta.
para esse entendimento de encontrar o equilíbrio entre essa razão, né, de saber o nível das nossas responsabilidades e a parte emocional de nos compadecermos empaticamente por aquele que tem que precisa, né, dos nossos cuidados, né? Então a gente percebe aí, voltando ao nosso caso aqui do casal, de qual aspecto que a gente está falando aqui. Será que esse casal aqui que adotou, ou melhor, que está com esse cachorrinho e já tem 4 anos, já se habituou à rotina da casa e agora está na emergência aí de ter um bebê, que é uma alegria também, né? Mas eu mesma já tive vários exemplos como esse, né, da Joana e do Carlos, aonde existiu o quadros de depressão do cachorrinho, porque não conseguiam dar a mesma atenção. Você acha que isso é porque os tutores não queriam? Gente, o bebê, quem tem criança aqui sabe que demanda bastante, e é o momento do bebê realmente precisa ter esses cuidados. Tem pessoas que querem se desfazer. Exatamente, querem se desfazer. Exatamente, né? Então, assim, pode falar. Não? Inclusive, nessa cachorrinha é mais ou menos nessa situação também. Foi pra casa, justamente porque o casal teve o bebê e não queria associar as duas coisas. Cuidar da criança e o animal. A gente chegava pra casa, ficou depressivo, foi bem difícil todo o processo para conseguir fazer com que ele se adaptasse. E eu vou ter um bebê. Mas aí, né, a gente consegue, assim, tudo dá certo, né? Com certeza. Consegui e tá tudo certo. Tá lá, me falou, junto comigo na cama, tá tudo bem. Agora, ela se sentiu, achou que o bebê dela era só cuidar da criança e não do né? Com certeza. Do animal. Com certeza. Então, assim, porque olha. Deixa eu só falar uma coisa. Esse aspecto que ela tá falando é importantíssimo, que você falou também, mas olha só como isso é gigante, né? Como perpassa e você como está estudando psicologia. Tem casos, eu já vi entre amigos e já vi também lá na ONG, de médicos que aconselham os tutores a se desfazerem dos pets. Por causa de alergia das crianças. Exatamente. Principalmente gato. Gato, então, fazem isso direto, entendeu? Exatamente. Já me falaram isso. Se desfaz que você é alérgica, não sei o que. Vou morrer com alergia, mas eu preciso comigo. Gente, e a gente não tem como. E daí eu falo que daí não cabe nem. Não cabe nem na ordem até da parte da psicologia, não. É a parte moral, né? A parte moral ética, tá? Porque moral pode ser ultrapassado, mas ética não, né? Quando a gente pensa aí que realmente a gente está cuidando de um ser vivo, de uma vida, né? Que a gente tem responsabilidade, né? Às vezes, por incrível que pareça, vocês me desculpem, exatamente. Vocês me desculpem até a franqueza, mas tem às vezes situações que eu vejo chegar no meu consultório, que às vezes o tutor tem um cachorrinho, você vê que apesar de dar atenção não era de toda aquela forma, né? Porque a gente dispensa a nossa atenção para vários aspectos da nossa vida, mas o cachorrinho, o gatinho, o universo se torna em torno de nós, né? Do indivíduo que está ali cuidando dele. Então, assim, às vezes eu desencorajo, eu falo assim, não, acho melhor ficar só nesse, porque assim, eu já cheguei até o ponto de pensar assim, que em alguns aspectos, e por favor, não me interpretem mal, tá? Mas em alguns aspectos, às vezes, eles estão melhor na rua, sobre os cuidados, mas eu penso sobre os cuidados, às vezes, de um ou de outro, do que, às vezes, aprisionados, reféns, né? De cuidados, só porque tem 2 metros quadrados de espaço e uma cobertura é difícil. Carinho entre o animal, o animal chora. Porque tira até a possibilidade dele buscar isso, né? Tira a possibilidade. Então, sobre esses aspectos, inclusive, foi meu TCC, né? Meu trabalho de conclusão da homeopatia foi em virtude disso. O quanto de aspectos da relação com os humanos causa estresse nos animais, como que a gente pode trabalhar isso homeopaticamente. Né? E tem aspectos da nossa relação que traz muito estresse, sabe? E assim, isso eu tô falando até superficialmente, porque a gente tem aqui pouco tempo, mas se a gente for aprofundar, gente, é impactante. Às vezes até a gente vai sair triste daqui, sabe? Não é um objetivo, porque é um objetivo, apesar de ser um objetivo de reflexão, né? Mas
Mas é através dessa reflexão, às vezes, que a gente vai conversar com o nosso vizinho, que vai conversar com os nossos amigos, que vai conversar lá na sala de espera da consulta com o veterinário. Enfim, vários aspectos que a gente pode difundir pelo menos essa ideia. Porque eu acho que há pontos que vocês falaram de conscientização é assim. A gente só plantar uma sementinha, a gente não tem que discutir, a gente não tem que ficar debatendo ponto de vista. Eu sempre falo que o bem, ele não é luta. O bem não é luta, o bem ele é resistência. Então a gente ficar firme com as nossas convicções, defender as nossas convicções. E se existe conflito, deixa que a pessoa se resolva. E quando ele estiver apaziguado, a gente vai lá e conversa de uma forma pacífica. A gente tem uma forma muito mais construtiva de colocar um ponto e que ele dissemine, né? Então a gente percebe aqui que infelizmente o Félix, aqui no nosso caso, ele possivelmente, a gente não sabe, né, tá incógnita, ele pode sofrer sim um dano emocional, né, ainda mais sendo um cachorrinho super inteligente, né, um cachorrinho sendo muito ativo, buscando muito imagina, indo 3 vezes, né, para fora, para fazer as suas necessidades, para brincar, para socializar, para enriquecer o seu estado emocional através do ambiente, né? Então a gente tem aspectos de perda aí, provavelmente emocional. Agora, esse caso eu acho bem interessante. Olha só, é o do seu João. Seu João tem 45 anos. Ele é aposentado por problemas de saúde. De que ordem será? Vamos ver. Ele é solteiro, sem filhos e ele é tutor de 12 cães e 6 gatos. Seu João mora na casa que era da mãe e ficou para ele. Devido a problemas de saúde, conseguiu se aposentar e hoje vive da renda da aposentadoria. Seu João adora seus animais e cada vez que vai ao mercadinho ou à padaria do bairro e vê um bichinho perdido ou abandonado, traz para casa para abrigar. Por viver sozinho, ele diz que as regras da casa são dele e que ele prefere morar com seus filhos peludos do que em contato com as pessoas. Os vizinhos já reclamaram várias vezes dos latidos e brigas que ocorrem com frequência no quintal por conta da escassez de alimento, já que apesar do coração grande, seu João não consegue comprar alimento suficiente para todos e eles acabam brigando. Os vizinhos já denunciaram seu João por acumular animais sem ter condições de cuidá-los, gerando um ambiente de insalubridade e maus tratos devido à fome constante dos animais submetidos à clausura. A secretaria que cuida de assuntos de saúde animal da prefeitura da cidade foi acionada e enviou uma correspondência de aviso prévio sobre uma visita de inspeção nas dependências. E aí? Ele acomodou. Adianta seu João ter boa vontade, ter amor pelos animais, querer resgatar e salvar o mundo? Será que ele cuida bem dele? Ele tira a chance dos animais procurarem. Exatamente! Ele tira a chance, cara. Ele tira a chance. O sofrimento aumenta. Exatamente. Animal, mas a intenção, será que não é boa? Será que não somos todos cheios de boas intenções? Mas será que efetivamente a gente está trazendo recursos que possam dar a chance desse animal? Por isso que às vezes eu falo assim, ó, a gente subestima os animais. Eles são super inteligentes e eles vão buscar recursos, gente, nem que seja lambendo parede, mas eles vão achar um jeito de sobreviver. Eles são até mais inteligentes do que nós nesses aspectos. Tá? Uma porque você, às vezes, pode dar um chute na bunda dele, ele vem correndo e te lambe. Entendeu? Olha que redenção é essa de não guardar sentimento de rancor nem nada. Entendeu? De muitas vezes sofrer esse tipo de maus trato, falta de comida, falta isso, mas ele sempre tem, né, uma relação afável para te dar. Né? Gatos também têm essa relação, mas eu acho que o gato ainda ele é um pouco mais honesto com o que ele sente, né? E ele é mais individualista, até para se sentir, né, fazer uma troca mais honesta conosco, né? Mas será que esse aspecto aqui, desse caso aqui, não tem muito mais uma relação de cuidados básicos de saúde? Né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre, eu costumo falar que para a gente poder cuidar do outro, a gente primeiro tem que pensar, será que eu sei cuidar de mim? Será que a gente está num nível de saúde emocional que a gente consiga trabalhar conosco e para a gente poder trabalhar com o outro, né? E tem um aspecto muito importante que eu sempre falo assim, ó, a empatia, né? A empatia, ela trabalha o nosso coração porque a gente se coloca no lugar do outro. E eu várias vezes me pego no lugar desse pet, né? Pensando o que está acontecendo ali, qual que é a relação. E é uma forma que a gente tem de
também compadecer por eles e usar de uma forma de compaixão. E às vezes eu coloco sim comida lá na porta, água lá na porta, porque eu vejo que às vezes eles estão muito melhores cuidados na liberdade da natureza, né? Apesar dos riscos né? Mas será que a gente tem o poder de decidir as coisas por eles, né? Eles estão nesse universo provavelmente há mais tempo do que nós, né? E a gente está aqui dependendo do nosso convívio social para a gente estar vivo, né? Porque antigamente, se eu me desentendesse aqui com o Rodrigo e com a Carol, era faca no pescoço e tchau, né? Era a lei deles, na verdade, que é da lei da sobrevivência, a lei do mais forte. Mas precisamos disso, não? Então, como seres inteligentes que somos, né? Racionais, a gente tem a possibilidade de cuidar melhor dos nossos pets, entender um pouco melhor, difundir mais essa ideia do que é uma qualidade né? Outra coisa, só para fechar, né? Mas algumas coisas que a gente pode observar no nosso pet, se ele está sendo, aspectos emocionais que a gente pode perceber, e que às vezes pode estar afetando o físico e a gente às vezes não percebe. Por exemplo, quando o nosso pet está se isolando demais, será que a gente tem que observar isso? Será que ele está se isolando demais? Agressividade que a gente não está entendendo de onde que vem, né? Lambeduras excessivas, né? Em algum ponto do corpo, né? Principalmente patinha. O que quer dizer isso, né? É também uma manifestação de um comportamento que pode estar afetando a parte psicológica desse pet, né? Quando o pet está cabisbaixo ou com o rabo no meio das pernas o tempo todo, quando ele não está feliz quando você chama, né? Por exemplo, tem doenças que podem causar isso. O tireoidismo, ele traz uma baixa do metabolismo e a gente, né, quem sofre dessa doença, dessa condição, na verdade, hoje sabe, o pet também não vai ser diferente disso, né? Então, aspectos psicológicos sobre isso, né, dormindo muito. Então, é um convite que eu falo para vocês para a gente refletir sobre isso. É um assunto para mais de metro, mas com certeza esse gostinho que a doutora Andréia proporcionou aí para nós, junto com toda a equipe aí dos patrocinadores, é só o começo de muitas coisas que a gente pode fazer juntos, né? E pelo bem da saúde animal. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu agradeço. Pode ficar aqui, doutora Ana. Para perguntas. Cadê a doutora Ana? Eu vou abrir aqui uns 15 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta. Rubens? Pode ser a respeito de vocês próprios, ou sobre os pets, alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre o que nós falamos. Ou até, se vocês quiserem trazer sugestões de assuntos que a gente possa trazer numa próxima oportunidade para contribuir tanto na rotina de vocês, né, como na vida dos pets, na saúde deles. Eu gostaria de dar um relato de tudo que vocês falaram sobre a Lili. Assistindo Dona também. Eu acho que é um marco, porque é um movimento que se inicia, né? Porque nós estamos diante... tudo que foi falado eu poderia sintetizar assim. Estamos diante de uma grande crise moral, espiritual e ética, né? É um marco porque também eu poderia dizer, nós estamos falando de seres vivos como nós, humanos, animais, plantas, até rochas agora também estão dizendo que também tem a sua inteligência, o seu sentimento, enfim, o planeta é vivo. Então, a relação com o animal a gente tem que começar a ver que é uma relação, né, de ser para ser. Eu hoje tenho 12 gatos, nunca tive. E eu comecei com só um. Todo né? mundo começa a ter. Aí se eu morar em Arraial, pronto, Arraial faz isso. Mas eu, para não me alongar, né? Eu quero falar da Lili, porque eu acho que resume tudo isso aqui. Eu conheci a doutora Andréia numa veterinária, que eu estava sempre levando, né, numa urgência. Ela saiu de lá, e aí, até por conta de mais bichos e tal, e ela faz esse trabalho também em casa, né? Então facilita. E eu não conhecia a Andréia. Esse lado, eu falei assim, gente, que é isso? A espiritualidade que trouxe. Porque o universo espiritual, universal, enfim, esotérico, que eu chamo, é o mesmo meu. Só que ela está resgatando esse meio, né? E aí eu vou falar da Lili.
A Lili foi a gatinha que o outro gato trouxe, então não posso contar a história, senão não é longa. Lili, quando eu fui resgatar a última, que tem que ser a última mesmo, não tem como, a Belinha, eu sempre dou uma colherzinha de petisco molhado no final do dia, aquela coisa que ele é grávida. E aí, a Belinha, nesse momento, ela entrou no espaço onde as meninas ficam. Eu estou resumindo, tá, gente? Quando ela viu a Belinha, ela ia já comer, ela parou. E a partir dali parou de comer. Parou de comer, eu falei, meu Deus, eu acho que foi a Belinha. E ela já veio para mim assim, toda assustada, sempre eu tive que fazer com ela câmara lenta, aquela ficou todo cuidado, mas enfim, parou de comer, no ponto que 3 dias depois ela começou a ficar assim, eu levei para a clínica. Eu não vou falar o nome da clínica, tá? Levei para a clínica e aí ela ficou internada, né? Eu já até foram 2 vezes. Aí não acionei a doutora André porque tudo que era emergência eu já levava para a clínica, aquela coisa. Foi na 2ª vez, né, que aconteceu, né? Aí eu fui dar um cumprimento, aí passou, ela retomou muito pouquinho e tal, retomou a coisa, a doutora André, depois eu chamei, orientou, tal. Na 2ª vez, foi um comprimido. Ela já 1 mês, ela estava se restabelecendo, precisou dar um comprimido a ela, aquilo magoou. Ela parou de comer, de novo. E eu levei de novo para a clínica. A clínica internou, faz exame para não sei o que, até o ponto de, tem que botar a sonda nasogástrica, porque ela vai piorar, que não sei o que. É porque ela tem FIV. Gente, imagina a pessoa totalmente desequilibrada, eu fiquei totalmente descompensada. 12 gatos, a minha gata tem FIV, agora tem que isolar todo mundo, tem que fazer exame de todo mundo, e ela vive com as filhas. Olha, foi um lapso assim, nervoso geral, né? Nisso eu entrei em contato com a doutora Andréia. A doutora Andréia demorou a me responder, ela só falou assim, só eu demorei a responder porque eu estava me restabelecendo, choque, porque eu só falei com ela depois que eu tirei da clínica. Eu falei, eles iam botar a sonda, mas não vai botar a sonda, não sei o que, vão tentar fazer em casa, alimenta. Ela, Sônia, graças a Deus você tirou ela da clínica. Bom, conclusão, o que a Lili teve foi um colapso nervoso. E aí a doutora Andréia me trouxe a homeopatia, a música para acalmar gato, a conversa. Gente, tudo isso sempre fez. Mas um óleozinho essencial. O óleo capim-limão. Sabe quando você sabe tudo isso, mas a coisa ainda não está internalizada? Ela trouxe essa consciência maior. Lili, está normal de novo. Come, né? Então, assim, tudo isso que vocês falaram, eu vivi na prática, né? Acho que foi a primeira vez que ela falou assim, Sônia, conversa com ela, fala para ela. Foi impressionante isso. Fala para ela que está tudo bem, que ela não precisa pegar teus problemas. Eu fiz tudo isso que ela falou. Conversei, que eu confesso, eu converso com eles, tá? Mas eu não sei explicar o nível, né? Conversei, sentei do lado dela, das filhas também. Falei, gente, tá tudo bem. A mãe tá segurando a barra, tá aguentando. Fica bem também para eu ficar feliz, você ficar feliz, né? Passou umas horinhas. Eu estava trabalhando, ela veio do meu lado, comecei a fazer carinho nela, que eu faço carinho, fui cantando e tal. Isso eu tinha botado a comidinha assim do lado. Ela parou fez o carinho e tal, e começou a comer e não parou mais. É isso aí. Aí, gente, o Arthur,
Comprei a casinha pro Arthur agora. Arthur está igual com a casinha de rei. Uma casinha que tem que ser provisória, né? Que é aquelas cabaninhas que você compra para criança, sabe? Baixozinho. Hoje ele tá sem frio, eu botei roupinha, comprei roupinha. Ah, que bom. A cabaninha tá com colchãozinho, gente, até a gente quer dormir ali dentro. Mas ele precisa de um lar. Arthur, ele é um maravilhoso. Então, se você souber de uma família que realmente... Ele é grande, pequeno. Deixa eu mostrar rapidinho. Ele, sabe aquela criatura maravilhosa? É Arthur. Que a terapeuta Marcela ficou doente, não pode estar presente. Mas eu vou complementar a fala da Sônia com uma frase do doutor Eduardo Bach, que foi o criador da terapia floral. Ele falava o seguinte: é primordial não olharmos ou nos preocuparmos com a moléstia física, mas sim com estados de ânimo que estão gerando a disfunção física e, consequentemente, acabando com a alegria de viver. Então, se você olhou para um bichinho, ele não tem alegria de viver, é aí que você tem que curar. E não só olhar para se ele está com tosse, se ele está com diarreia, se ele está com vômito, porque a raiz está justamente na perda dessa alegria. E a terapia floral atua aí também. Silvia, você quer perguntar? Não, na realidade, eu queria que a doutora passasse pelo fundo dela.